Oi, estamos numa semana decisiva, né? Uma semana antecedendo o dia da eleição. Costumamos dizer eleição, e no nosso país há algum tempo não ficamos só no primeiro turno, acabamos entrando sempre para o segundo turno. E diante o todo que a gente vive há algum tempo no nosso país, com processos de corrupção, com o processo de confiança naqueles representantes que escolhemos e se realmente eles nos representam, né? Ouvimos constantemente que o poder emana do povo, mas fica um pouco complicado porque nós direcionamos um mandato através de uma procuração que se dá pela eleição, escolhendo nossos representantes, e quando eles chegam lá, parece que o papel inverte, né? É como se nós não tivéssemos importância nenhuma, eles direcionam as leis que seriam para favorecer a sociedade, favorecer todos nós brasileiros, mas acaba sendo leis que de alguma forma amarram mais os interesses pessoais deles do que o interesse da população. E aí nós temos aquele papel importante, não podemos nos omitir. E há muito tempo se tem os tais mitos, né, os tais ditos, as tais lendas, que alguns assuntos não se discutem, que algumas coisas não se fala, porque assim evitam brigas, evita confusões, mas até que ponto são palavras, conceitos criados, interpretações, né, distorcidas, para que realmente ficássemos em cima de um muro ou atrás de um muro, escondidos e pensando assim que fizemos a nossa parte, que foi levantar no domingo e colocar o nosso voto numa urna, né? Muitos de nós somos daquela época que era do papel, e que realmente colocávamos dentro de uma urna o nosso papelzinho com o X naquele candidato em quem queríamos, né? E hoje, já há alguns anos, estamos vivendo todo esse processo eletrônico, agora com a biometria, né? E fica sempre na realidade a dúvida. Por mais que tivemos recentemente as eleições nos Estados Unidos, ainda no formato de papel e de urna, o que seria mais apropriado dentro do processo de desenvolvimento da tecnologia, a inteligência artificial, qual seria realmente o método mais adequado, né? Porque sempre do outro lado fica aquela questão: estamos sendo ludibriados, que escolhemos o correto e o indivíduo está fazendo aquilo que deveria ser, e realmente aquele indivíduo que lá chegou foi o escolhido pela maioria, ou houve alguma interface, alguma interferência nesses métodos de eleição para que se chegasse ou mantivesse no cargo pessoas que muitas das vezes a população já não os quer mais diante um autoritarismo, né, de certas imposições, e aí dizer assim, nossa, aquele lá está uma eternidade. Realmente, foi o tempo de um político que visava não como um cabide de emprego ou uma promoção de carreira, né, que ficava ali 4 anos, no mais tardar 8, e fazia o seu papel e dava abertura, oportunidade para outros. A gente vê a cada ano de eleição as pessoas cada vez mais e mais querendo estar lá, permanecer e com ganhos exorbitantes, né? E fica assim, um ganho do trabalho deles que deveria ser para nós, porque são através dos nossos trabalhos, dos nossos impostos recolhidos e que está indo e pagando também o salário que eles recebem. Então, vamos entrar um pouquinho na cartilha que o movimento Mulheres que se Importam criou nessa campanha, em parceria com outras organizações, como a Plafon, a Unilivre,
para nos ajudar, né? Temos as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, lembrando que o movimento Mulheres que se Importam, nós somos mulheres cristãs, suprapartidárias, e vivemos a questão da unidade cristã. Entre nós, evitamos o máximo as denominações, sou de tal igreja, sou assim, sou assado. Não, nós somos a igreja de Jesus. E vivemos um período onde estamos realmente numa batalha que vai um pouco além da batalha somente humana, né? Quando nós encontramos tantas perseguições, tantas barbáries acontecendo com os cristãos no mundo inteiro, fica realmente um ponto de interrogação se nós devemos continuar acreditando naqueles ditados, naqueles mitos de que política não se discute, de que não se fala de futebol, não se fala de religião. E isso, na realidade, foram criações, imposições, para que ficássemos aniquilados, ficássemos amedrontados. E não tem como dizer que não podemos discutir política, porque a partir do momento que vivemos numa sociedade, somos cidadãos e não tem cidadão sem ser político, porque você precisa de meios, de interfaces para que essa sociedade viva adequadamente. Não tem como você viver em sociedade se você não participar dela. E mesmo que você diga não gosto de política, é um pouco estranho, porque você precisa das ações dessa política. Você precisa ir ao mercado, a uma feira para adquirir alimentos, você precisa ir a uma loja para adquirir roupas, calçados, você precisa de escola, você precisa de universidade, você precisa da saúde, então vai ao SUS, um postinho, um UPA, um hospital, né? Seja do governo, seja particular, você precisa ter seus momentos de lazer, e aí você vai a um shopping, vai a um parque, viaja, vai até a praia, ou seja, não existe nenhuma ação que você realiza que não é uma ação política, porque para ser um cidadão, repito, tem que ter a política. E cidadania se faz com política e política se faz com os cidadãos, com a cidadania. Dentro da cartilha, como vocês podem ver, nós iniciamos com essa pergunta: como a eleição pode afetar a minha vida? Como a eleição pode afetar a minha vida? Se dentro de um contexto, como nós estamos falando aqui, de viver sociedade, de ser um cidadão e você precisar das coisas que estão à sua volta, fica um pouco estranho quando você deixa a responsabilidade que pede uma eleição. Poderíamos dizer que o nosso país não precisaria ser obrigatório, mas se amarrou de tal forma que você é obrigado a ir lá eleger alguém, ou então justificar, ou então pagar uma multa, caso não vá votar. Por quê? Quais são as consequências? Você perde os seus direitos com relação ao seu CPF, se você tem uma empresa também, pode surgir algum problema junto ao seu CNPJ, ou seja, você precisa mostrar que você está fazendo um ato de cidadania e que é uma política, porque a política perpassa cada momento do cidadão. Então, a eleição, para muitos, fica assim: eu saí da urna, não lembro mais quem eu votei, quem eu escolhi, e muito menos eu participo ativamente numa fiscalização. São pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo os cidadãos que, ao sair ali da cabine de eleição, de deixar o seu voto, participa ativamente acompanhando o que está sendo feito. Repito, é como você entregar uma procuração na mão de alguém. Então, você está entregando uma procuração da tua vida, das condições que você merece ter, né, no seu dia a dia, porque você é um trabalhador, porque você paga seus impostos, se você utiliza banco ou algum outro tipo de serviço que também tem as suas taxas administrativas, ou seja, em qualquer situação você está pagando, em qualquer situação. Então, você tem que ter um retorno disso. É um mínimo de respeito. E isso vai muito além da questão de dizer, são direitos humanos. Não, é questão de dignidade humana. Dignidade humana.
Então eu preciso aprender a compreender o que a eleição afeta a minha vida. E aí mudar esse pensamento de que eu não gosto de política, de que eu não discuto política e de que eu não estou nem aí do que está acontecendo. Porque muitas das dificuldades aqui embaixo, sabe, na base da pirâmide onde nós vivemos e que costumamos enfrentar, se dá porque nós abandonamos o acompanhamento do meio da pirâmide e do topo da pirâmide, né? Afeta a vida, a sua vida, porque para mim afeta demais quando o representante chega lá com planos de governo maravilhosos, isso eu falo em qualquer instância de governo, e aí se encontra N obstáculos e não consegue realizar o seu plano de governo, ou então muda do nada o seu plano de governo em favorecimento de algum outro colega que lá esteja, de algum outro político, de alguma outra ideia que surja, mas que não é mais aquela que ele prometeu. E quando falo prometer, é porque, infelizmente, muitos utilizam da corrupção até nesses momentos de campanha, entregando cestas básicas, ou óculos, ou dentadura, ou um dinheirinho, um cachezinho para ajudar a família que esteja com dificuldade, ou seja, comprando pessoas para que lhe dê votos. Só que depois não lembra dessas pessoas para retribuir realmente no dia a dia. Ou se vem a retribuição, diz assim: eu fiz o asfalto em tal bairro que estava todo esburacado, eu levantei um muro que estava caindo não sei aonde, tal e tal. Ou seja, certas coisas que têm a sua relevância, mas não são tão importantes quanto realmente ter uma preocupação de leis justas e que aconteçam adequadamente, não só para um ou outro, mas para toda a sociedade. Qual a importância de escolher um homem ou mulher para me representar através do meu voto? Será que eu tenho compreensão dessa escolha? Como que ela se dá? Se você já pensou sobre essas questões, você é alguém que se importa. Se não pensou, deveria começar a pensar. O primeiro passo para transformar o Brasil é esse pensamento de que alguma coisa de repente não está certa. E aí você olha, nosso país é realmente abençoado por Deus. Nós somos o maior país com o maior número de tudo, né? De tudo. Coberto de riquezas naturais, a gente está tendo exemplo atualmente da briga do mundo inteiro com relação à nossa Amazônia. Mas a gente sabe que é muito mais além do que falar só da queimada da Amazônia. Há sim um interesse muito grande de gente querendo tomar posse da Amazônia, pelos nossos biomas, pelas riquezas que estão abaixo de tudo ali. Né? Nós sabemos disso. Nós sabemos quais são os interesses. E aquele que prefere tampar os olhos, fingindo, fazendo de conta que não é com ele, ou então acha ruim, ou prefere nem comentar, meu Deus, acorde. Acorde antes que seja tarde. Acorde antes que seja tarde. E nós somos aquele povo que é alegre, que é solidário, mas somos também cristãos. A maioria dos cristãos no mundo estão aqui, nesse imenso país, né, que podemos até considerar como continente, se compararmos quantos países cabem dentro do nosso Brasil. Né? E somamos cerca de 86% da população. É um número grande de cristãos. Sabemos que entre esses cristãos tem aqueles que são os falsos cristãos. Infelizmente, são os falsos cristãos. Aqueles que se colocam como cristãos, vão à igreja, entram até na fila, no caso da Igreja Católica, para receber a Eucaristia, ou no caso das outras igrejas, faz o momento do partilhar com todos os seus irmãos. Às vezes dão até o abraço da paz ou o aperto de mão desejando a paz ao outro. Mas quando sai de lá,
Ele não está nem aí com o outro. Ele só se preocupa consigo mesmo, com o seu umbigo. E quando eu falo desses maus cristãos, é que muitos deles, infelizmente, têm tido uma cabeça deturpada, né, com N teologias e ideais, e o pior, acusam que se alguma coisa acontece é porque foi criado através das igrejas. E não é bem assim, não é bem assim. Como todo local, nós temos o certo e o errado, nós temos o bom e o mal. Nós precisamos compreender a história de realmente de onde vêm certas questões antes de apontarmos os dedos para culpar alguém ou julgar alguém, né? E esse é o cuidado que nós temos que ter, porque entre alguns cristãos que vivem realmente a sua cristandade, nós temos alguns que não estão nem aí se precisar eliminar esses seus irmãos pela verdade que eles acham que é verdade. E é aí que nós temos que cuidar, porque muitos que são perseguidos e mortos acabam sendo perseguidos e mortos nas mãos daqueles irmãos que eles acreditavam ser realmente cristãos, serem verdadeiros exemplos de Cristo nesse mundo, né? Então, o que significa esse 86% da população brasileira cristã? Significa que somos mais de 180 milhões de brasileiros. De alguma forma, né? Se acredita que existem leis divinas, naturais, para regular e auxiliar a vivência. Então, está aí ó, na cartilha, né? A participação efetiva na vida social, a responsabilidade de todos nós. Nós recebemos um chamado, e se somos verdadeiramente cristãos, a gente sabe o que está na palavra de Deus, porque a gente faz parte de um plano que é muito maior do que qualquer plano criado aqui na Terra. E esse plano, ele vem desde que o mundo é mundo. Então, quem sai fora dessas regrinhas desse plano está realmente criando um processo de desobediência, né? Preferindo escolher o caminho errado. E a responsabilidade, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, o que eu faço com o meu livre-arbítrio? E aí dizer assim que não gosto disso ou eu gosto daquilo, lembrando que cada escolha que a gente é responsável por ela. Temos que parar com a mania, então, de dizer que o candidato fez isso ou fez aquilo. Se nós tivermos candidatos que foram corruptos, ou ainda temos candidatos, né, representantes que são corruptos, ou aqueles que podem vir e continuar sendo corruptos e tantas outras coisas, porque nós temos na nossa essência também a corrupção, como tem dentro do sistema outras espécies que são passíveis da corrupção, chimpanzés, abelhas e até mesmo entre as plantas, para ver quem vai ter um posto melhor, né? Então, uma árvore, de repente, crescendo tanto, ela acaba esmagando uma outra que não consegue crescer tanto, né? Então, somos seres corruptíveis. A questão é como eu faço para assumir a responsabilidade que é minha, até que ponto vai a minha corrupção. E é isso que nós temos a responsabilidade de cuidar e chamar a atenção daqueles que não utilizam da forma correta, que pensam e agem em números às vezes pequeninos e não em comparação desses mais de 180 milhões de brasileiros, né? Política é a arte de negociar e administrar leis visando o bem comum. Então vamos entender aqui um pouquinho como nós colocamos aqui na cartilha, para uma compreensão. A mudança está em nossas mãos. Não tem, né? Como negar, porque você vai lá, você, cidadão, eu, cidadã, não vai ninguém no meu lugar, porque o documento é meu, o documento é seu, o documento é de outro, ou seja, cada um tem o seu documento, tem o seu nome, o seu número, a sua responsabilidade. Então, a mudança está na mão de cada um de nós. E aí a gente tem que lembrar que, de repente, aquela mudança que eu tanto desejo, eu tenho que pensar se ela é boa para mim e boa para os outros, ou ela vai ser boa só para mim, porque de repente eu estou deixando me corromper e não estou nem aí com o outro.
Então, nós temos que ter esse contrapeso na nossa balança. A gente tem que saber equilibrar a balança. Tem até aqui uma balancinha, estou sempre aqui com ela, porque nós temos que saber entender o equilíbrio dessa balança. Caso contrário, eu vou pender para um lado ou para o outro. E dependendo do lado que ela pende, que ela cai, aquele lado pode me levar realmente para o mesmo buraco do qual eu não saio e, consequentemente, levo vários outros comigo. Como eu posso ir para um outro, que pode ser também que seja lá de grandeza, mas pode favorecer a muitos, mas ainda assim tem muitos que não. Ou seja, eu preciso ter um equilíbrio, né? Quando se fala, por exemplo, da reforma agrária, quando se fala de habitação para todos, nós precisamos ter um equilíbrio. E não o que a gente normalmente vê, né? Poucos com muitos e a maioria sem nada. Eu não estou julgando, não estou de forma alguma julgando, porque existem aqueles realmente que trabalham e faz a vida para poder construir as suas fortunas, suas heranças e deixar para o seu próximo. Até porque isso está na palavra, né? Deus abençoou o trabalho e o fruto do seu trabalho e a sua descendência. Está lá. Então, é errado, né? Aquelas interpretações, eu sempre discordei de que Deus deu tudo para todo mundo, então eu vou invadir aquelas terras, ou eu vou invadir aquele prédio. Não, espera lá. Deus deu as condições de todo mundo de ter vida, de ter saúde, de ter um trabalho, ter dignidade, viver com dignidade. Ali ele deixou muito claro, só 10 artigos na sua Constituição, diferente da nossa que tem milhares e a maioria não consegue compreender nenhum artigo da Constituição. E na Constituição do projeto de Deus só tem 10 artigos, e um deles é muito claro: não roubarás, né? Não cobiçarás. Então, o que você faz da sua parte para que você possa ter condição? Então, a gente tem que manter esse equilíbrio aqui, não ter muito de um lado, nem menos do outro, mas não ser nem ladrão, nem algo parecido nesse sentido, né? Então, quando a gente fala dessa responsabilidade, a gente tem que entender o que é lei. E aí vocês estão vendo, né, a questão aqui da lei. A lei no governo civil são normas de conduta transformadas em lei pelos representantes escolhidos por nós, por mim, por você, seja vereadores, que é legislativo, seja deputados estaduais, que é parte legislativa, seja deputados federais, que é parte legislativa, e ainda no federal a gente escolhe senadores, que confirmam mais ou menos, né, se é ou não é provável de tais leis existir. Então, nós temos o legislativo nas 3 instâncias de governo, né, e que são escolhidos por nós, o povo, através do voto, nas 3 instâncias, como eu coloquei aqui para vocês verem. E junto do legislativo, a gente tem uma norma, que é pedido também na Constituição, e foi um sistema escolhido, né, para se ter aqui no nosso país o presidencialismo. Então, aí automaticamente no município você não escolhe só vereadores, você escolhe um representante do executivo que vai fazer o acontecer das leis, juntamente com esses vereadores. No estado, são os estaduais, junto com o governador. E na federação, nós temos os federais e os senadores, junto com o presidente. Aí nós temos tido o seguinte problema ultimamente, né? As nossas casas representativas não conseguem ter um diálogo de acordo com a casa do executivo, porque aqueles que fazem as promessas maiores, independente dos vereadores, ou dos deputados estaduais, ou deputados federais, ou senadores, todos eles fazem amarrado a um plano maior dentro de um partido, onde tem alguma cabeça que tem que chegar lá, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente. E esses vão estar na parte do executivo. Mas a gente vê o conflito, né? Eles não conseguem dialogar,
eles não conseguem ter uma conversa razoável. Aí entra aquela questão, porque eu sou do partido X, eu não gosto do partido Y, eu não gosto do partido A. Espera lá. Você entra para representar, você tem que saber negociar, dialogar. O problema é que a gente vê uma negociação tão deturpada, tão distorcida, com interesses por detrás, que acabam sendo interesses pessoais e não o interesse do povo. Por quê? Esses vereadores, junto com o prefeito, mesmo que esse que entrou no executivo não seja do meu partido, porque pode ser que a maioria dos vereadores sejam de partidos contrários àquele que votou para prefeito, ou, no caso dos deputados estaduais, contrários a quem ganhou o governo, ou, no caso dos federais senadores, a quem ganhou a presidência. Independente disso, eles receberam, como eu disse anteriormente, uma procuração, um mandato que nós demos no dia da eleição. Então, eles estão representando quem? Nós, o povo. Só que eles esquecem disso e eles começam a brigar por certos outros interesses e aí usam nós como o bode expiatório, né? Tem um propósito muito grande dessa palavra, né? Dessas duas palavrinhas bem antigas, o bode expiatório. E aí ficam usando nós, o povo, como bode expiatório. Mas não é isso, não é isso. Em vez de entrarem em acordo comum, visando o bem comum, que é para todo cidadão brasileiro, que inclusive inclui eles como cidadãos brasileiros. Mas parece que eles vivem, quando chegam no governo, deturpam o poder, deturpam a autoridade, e parece que eles vivem em outro planeta, em outro mundo, em outra dimensão, né? Quando a gente vê esses filmes de ficção científica, de repente estamos precisando encontrar um portal e atravessar, porque eles estão vivendo uma outra realidade e nós não estamos conseguindo, não é mesmo? Ter a compreensão da realidade que eles vivem e eles não estão conseguindo compreender a realidade que nós vivemos aqui embaixo. Isso é muito preocupante, demais, demais. E aí tudo isso tem por detrás um livrinho chamado Constituição Federal, a nossa Carta Magna, e uma das cartas magnas mais modificadas de toda a história do mundo. Lembrando, a grande Carta Magna de Deus só tem 10 artigos, não foram modificados. Mesmo quando Jesus esteve aqui na Terra, no meio de nós, ele só salientou mais ainda a importância dessas 10 regrinhas, dizendo que para vivê-las teríamos que nos amarmos. Interessante, né? Mas isso não acontece desde que o mundo é mundo. Tem uma dificuldade muito grande das pessoas se respeitarem, de viverem realmente com dignidade e amar o próximo. Amar o próximo significa, então eu vou ficar agarrando e amassando. Pera lá, não é nesse sentido. Mas o quanto eu estou realmente disponível na ajuda, na solidariedade no todo para com o próximo. E o nosso país, que tem o maior número de cristãos de todo o mundo, né? Como eu citei lá para vocês, cerca de 86% de cristãos, somos o país que menos realizamos a tal da solidariedade, porque somos o país que menos doa. E não é que a gente não se ajude, como vê nos programinhas e coisas, né? Quando tem lá um deslizamento, uma inundação, e não sei mais o que, não sei mais o que todo mundo junta as coisinhas. Quando falam de doações mesmo, de poder fazer um pouco mais pelo próximo e tudo mais. Nós somos o país aquém, ou seja, muito atrás nessa visão da tal solidariedade, de poder realmente ajudar. Então, por mais que fale que somos um país cristão, o maior número de cristãos, nós estamos muito aquém da realidade nesse sentido, infelizmente. Né? Então, conforme essa Constituição Federal, a cada 4 anos temos eleições para fazer escolhas.
eram 4 anos, aí alguém lá atrás disse que precisaria de mais tempo, porque 4 anos é pouco. Poderiam ter mexido nessa tal Constituição, a nossa Carta Magna, em vez de colocar adendos que favoreçam somente o umbigo deles quando chegam lá no poder, poderiam ter colocado um adendo de repente 6 anos, ou até os 8 anos, já tem uma reeleição, então poderiam fazer 6 anos, né? Porque sabemos que o primeiro ano realmente é difícil, você tem que colocar em ordem, ou seja, adequar como vai ser esse teu primeiro ano de administração, visando que você recebeu uma casa, né? Recebeu o que vinha sendo feito pelo outro, você tem que fazer uma apresentação nesse ano da tua lei, de como que ela vai ser o funcionamento, né, orçamentário e tudo mais, e em cima daquilo que já foi apresentado pelo governo anterior, no ano anterior, para depois realmente você começar no ano seguinte, que seria o segundo ano do seu mandato, a fazer acontecer muitas das ações realmente do seu governo, e não tão atrelado no que estava no governo anterior. Então, essa ação já poderia ter sido movida aqui dentro da Constituição, esse aumento. Em vez disso, resolveram se falar reeleição. Então, passamos, algumas décadas atrás, a ter esse processo de reeleição, né? Ou seja, a pessoa não ficaria mais 4 anos, mas teria a possibilidade de ser reeleito, ficar mais 4 anos. E aí nós encontramos, né, mais ou menos, aqui eu vou fazer um comparativo. Tipo os filmes, né? O primeiro filme, é maravilhoso, todo mundo fica encantado. Aí vem a segunda parte do filme, já aparecem algumas coisas que não são tão legais, né? Se a gente olhar assim, no parâmetro de vários filmes que tiveram sequências, alguns receberam críticas muito negativas e pouquíssimos conseguiram, na segunda parte, na continuidade, ter realmente uma crítica positiva maravilhosa, né? Porque normalmente se fala sempre do primeiro. O primeiro foi maravilhoso, o primeiro foi incrível, não é assim? A mesma coisa se dá aqui. Dificilmente o segundo mandato, no período da reeleição, tem aquela questão da satisfação. Então, alguma coisa fica faltando. E aí vem a pergunta mais profunda do que nós vivemos atualmente dentro do país. Será que esse desgostar é que a pessoa se torna mais viciada em certas coisinhas que tem lá dentro internamente e que a leva a um processo de ser corruptível mais fácil e aí deixa de fazer aquilo que estaria mais próximo do povo que o escolheu, né? E aí passa a agir de acordo com o seu bel prazer para que continue lá eternamente? Uma coisa meio complicada. E aí fica também sempre aquela pergunta, né? Se dentro de um processo de reeleição, por que esses 4 ou 8 anos não são cabíveis também para a questão de vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores? Não deveriam passar mais de 2 gestões, né? Mais de 2 períodos, por assim dizer, esses indivíduos dentro de um poder político, no meu ponto de vista, estou deixando isso bem claro, especialmente no que a gente vem vendo, né, presenciando nesses últimos anos, em questões de corrupção e de tanta barbaridade. Não deveria nunca um candidato a vereador ficar lá uma eternidade, porque hoje esses cargos aqui já não são cargos realmente de representatividade do povo, como eu falei já logo no início, se tornou um cabide de emprego, uma questão de plano de carreira, e nessa questão de plano de carreira eu me distanciei daquilo que é o ponto fundamental, a sociedade, e o porquê ser um político e fazer algo em prol dessa sociedade. E aí nós encontramos vereadores com 16 anos, 24, e assim vai aumentando, né? E vai aumentando. E os deputados estaduais a mesma coisa, e assim afora. E aqui a gente lembra uma outra casa, né? Que está lá em Brasília.
para que tudo isso aqui pudesse acontecer respeitando a nossa Carta Magna, nossa Constituição, temos o Supremo Tribunal Federal, onde deveria acompanhar se realmente a Constituição está sendo cumprida, e daí são escolhidos por aquele que a gente coloca no executivo, na presidência, e ele passa, ou eles, né, cada um que está lá formando a casa, passam por sabatinas junto a esses federais e senadores. E aí nós estamos tendo atualmente aquela questão, né? Não é um representante direto nosso. Não fui numa urna colocar o nome de nenhum daqueles ministros. Muito menos dei uma carta branca para esse terceiro poder agir como vem agindo, né? Mas é aquela questão, o que nós, né? Qual é a mudança que estão em nossas mãos? Porque ela está nas nossas mãos. E a gente precisa começar a perceber isso, a entender isso, a compreender isso, né? Caso contrário, é um caso sério. Encontramos aqui um outro item. Qual o candidato ideal? Qual a candidata ideal? Nós vemos, né, nesse último ano, a prerrogativa de que pelo menos 30% dos partidos necessitam ter candidatas mulheres. Quais seriam essas representantes? Porque não que a gente já não tenha mulheres lá, é um número menor, mas temos algumas representantes femininas que, ai, meu Deus, não deveriam nunca ter saído do clube da Luluzinha, porque só fazem asneiras. Mas tudo bem. Porém, há uma necessidade dessa representatividade, mas sem ser as tais laranjas ou mula ou companhia limitada, que ainda, por mais que tenha sido trabalhado as questões eleitorais para que haja mudança, infelizmente ainda estão incorrendo das mulheres não estarem sendo realmente valorizadas nesse papel de serem candidatas, de estarem representando o povo num cargo político, né? E uma questão assim, dizer, sociedade machista, não, eu não concordo com isso. Porque nós somos o maior número na população. Vocês sabiam disso, mulheres? Que nós somos o maior número na população brasileira? E ainda assim somos o maior número que vota nos homens e não nas mulheres. Por incrível que pareça. Não confiamos nas mulheres? Ai, uma coisa tem errado. Precisamos começar a nos olhar melhor nos espelhos e enxergarmos melhor o nosso eu, né? E eu penso que de repente seria uma deturpação de algumas coisas, de pensamentos, né? De certas mulheres, um grupo menor e que costuma generalizar demais e acaba interferindo em processos de mulheres que vivem realmente o seu papel de ser mulher, o seu papel de estar em família, de ser filha ou irmã, ou neta, ou mãe, ou esposa, né? E aí como é que fica? Como é que fica? Porque nós estamos tendo uma deturpação muito grande, tão grande ultimamente, que não sabemos nem o que falar ou como falar. Então temos que ter cuidado com relação a isso, porque precisamos sim de mulheres, mas mulheres que sejam firmes. Eu sempre costumo dizer que a mulher que conhece bem a sua casa, que sabe administrar bem a sua família, né? E para administrar a sua família, você sabe administrar o seu fogão, porque você tem que alimentar a sua família. Você sabe administrar a sua geladeira, para saber o que tem de alimento, o que falta de alimento. Consequentemente, quando você precisa ir a um mercado ou a uma feira, saber escolher os produtos que não têm os preços exorbitantes, mas apresentam qualidade, sejam saudáveis, né? Se tem os filhos, saber acompanhar com relação à educação, qual a escola que está colocando, como que está sendo o retorno com relação à
educação do seu filho, se precisa da saúde, a hora que vai no postinho de saúde, a hora que vai atrás de exames. Ou seja, uma mulher que tem essa pontuação, essa administração correta, ela vai ter condições de chegar lá no cargo político. E muitas das mulheres, além de administrar o lar, ela administra o tempo que ela precisa estar fora do lar trabalhando, porque nós temos grandes mulheres que podem sim nos representar num cargo político, que sabe fazer a administração do seu tempo em casa com família, do seu tempo fora de casa no trabalho, do seu tempo nos momentos de lazer com a sua família, e que teria condições, sim, de respeitar esse momento, caso decida, de estar representando um cargo político, o seu povo, a sua sociedade. Lembrando que aquele primeiro que ela vai estar representando é sua própria família. Né? Então, qual seria realmente a candidata ou o candidato ideal? Aquele ou aquela que mais se aproxima do seu posicionamento de vida e daquilo que você deseja para a sua cidade, para o seu estado, o seu país. Você conhece claramente o seu pensamento político? Então, hoje a gente ouve assim, conservador, liberal, libertino e das patavinhas, né? Tem nome de tudo, né? Mas independente do que vá para um lado ou para outro, você conhece o seu pensamento? E daí eu volto no item anterior que eu coloquei. Você se conhece? Você realmente se olha no espelho? Você sabe quem você é e do que você é capaz? Porque isso de dizer, eu não posso, eu tenho medo, eu não sou capaz. Mentira. Todos nós somos resilientes, estamos em constante transformação. E podemos, sim, podemos, sabe? E o querer é poder. Então, por mais que alguns deturpem, às vezes, essa frase, assim, não é bem desse jeito. Se não fosse desse jeito, como que nós encontramos representantes que vêm, fazem N campanhas para que você dê o voto para ele, e quando ele pega o seu voto e chega lá onde ele quer, ele faz tudo o que ele quer para ele, mas acaba esquecendo de você. Então nós temos que pensar realmente como que é o nosso pensamento político. E aí eu tenho outra pergunta: que tipo de comportamento você espera do seu representante? Será que esse representante ou essa representante você quer que reflita realmente o seu pensamento? Ou você quer que ele reflita algo que você não consegue fazer? Porque é uma diferença muito grande de qual é o seu pensamento do que seria o ideal e daquilo que você desejaria fazer e não consegue fazer. Porque aí nós temos um costume. Quando não assumimos realmente quem somos, a gente projeta, né, de repente, no outro, alguma ação, alguma coisa. Só que se der errado, aí fica tão fácil, né, dizer, porque de repente fico imaginando que pode ser um dos pontos da corrupção de muitos políticos, esse nosso abandono. Porque é mais fácil deixá-los lá longe e quando está fazendo uma coisa bonita, eu escolhi, que legal, gostei, muito. Mas se faz algo errado, olha, o problema é dele, a responsabilidade dele. Eu fiz a minha obrigação que foi votar nele. Agora, se ele está fazendo algo errado, espera lá. Então, qual é o seu pensamento político? Você só coloca o voto na urna e não acompanha, não fiscaliza, não dá nenhum apoio para o indivíduo que de repente está brigando com outros lá, que quer, em vez de ajudar, está querendo destruir, e você não dá força para que ele continue lutando, não desista, porque você está junto, a sua família e todo o povo para que aquilo aconteça, porque é para o bem de todos, ou você só aponta o dedo, tá vendo? Eu sabia, tinha certeza que ele ia fazer algo errado. Então, o que a gente espera? Ele ou ela tem que ser ficha limpa, né? Há uma outra lei criada, embasando aqui na nossa Constituição, da tal da ficha limpa. Ultimamente é suspeito, né? Porque nós estamos vendo tantos indivíduos que não são mais ficha limpa criminalmente, né? Já estão com o nome sujo, mas continuam aí assim agindo normalmente. É estranho.
mas é algo que está lá na lei, que você tem direito de exigir, que o seu representante seja ficha limpa. Observe o que diz e escreve nas redes sociais, como se posiciona à frente a assuntos polêmicos. E as entrevistas que deu fora do eleitoral. Você acompanha? Porque a gente vê assim alguns falando tanta atrocidade. E o pior, aqueles que são mesmo ficha suja, querendo sujar a ficha de outros, né, falando mais atrocidades ainda. Uma coisa, né? Nós temos que prestar atenção no que eles falam, porque eles estão nos representando. São falas que deveriam ser nossas, mas nós escolhemos alguém que falasse por nós. Vai fazer a negociação com outro país e fala de qualquer jeito, poxa, está nos prejudicando. Por exemplo, quem está no agronegócio ou na pecuária, né, alguma coisa assim, pode sair prejudicado se não conseguir mais vender a sua soja, o seu arroz, o seu feijão, a sua batata, a sua cebola, ou então o seu porquinho, a galinha, né, ou o frango, o boi, ou a vaca, os leites e tudo mais, na verdade, as ovelhas e quantas outras coisas. Ou então até mesmo uma matéria-prima para que seja transformada lá fora e depois você vai pela internet e compra por preços absurdos. Porque está na hora do nosso país acordar que ele tem condição de utilizar a matéria-prima para se fazer um todo aqui e vender já pronto, né? A gente pode estar vendendo tudo pronto, não tem que mandar a carninha bonitinha lá para o consumo, que muitas das vezes vai ser feito alguma outra coisa, do qual vem para cá tudo embaladinho, bonitinho. Ah, eu comprei uma carne que veio não sei da onde. Ô, cara, a vaca estava ali no quintal do seu vizinho, você nem viu que ela foi embora e agora você está comendo como sendo uma carne estrangeira, importada, pagando caríssimo. Era mais fácil então você ter negociado com o teu vizinho, porque de repente um pedaço da carne da vaca dele você trocaria pelos ovos que a sua galinha bota. Mundo dos negócios, saber dialogar, né? Então nós temos que estarmos atentos mesmo no que eles falam, no que eles reproduzem, né? Isso tudo pode ser um bom indicativo de caráter e personalidade, porque ninguém consegue interpretar o tempo todo, é difícil. Mas a gente pode refletir sobre os tipos de comportamento, né, do que a gente considera certo ou errado, justo ou injusto. Não que sejamos juízes ou tenhamos que ter um martelo, porque não cabe a nós isso. Mas a gente tem que ficar atento aos comportamentos. Se aquilo que o nosso candidato ou a nossa candidata está fazendo realmente está refletindo o que eu esperava que ele ou ela fizesse quando lá chegasse. É a partir da família e para a família que toda a máquina governamental deve funcionar, porque ela é a base da sociedade. A família é a base da sociedade. Aí vem aquele ditado antigo na memória, né? Ninguém nasce de chocadeira, ninguém nasce e cai de paraquedas, né? Precisa da união entre um homem e uma mulher. E se não quiserem ter a união entre um homem e uma mulher, então alguém vai ter que ir lá no laboratório e comprar, né? O tal do espermatozoide, fazer lá uma microcirurgia para fazer, implantar lá o espermatozoide com o seu óvulo e você ter, mas não sei de nada. Tem que ser algo de um sexo que é feminino com o sexo masculino. Caso contrário, ameba, não somos ameba, não nos reproduzimos sozinhos. Never. Pode ser que lá no futuro, né, com tantas mentes deturpadas que hoje querem destruir esse termo família. Você sabe que desde o início do mundo, na realidade, essa foi a intenção maior da serpente, a destruição de família, porque ela já sabia que haveria um momento na história da humanidade que, através de uma família, Deus estaria no meio de nós. Eles poderiam ter caminhado tudo bem sem ter problema nenhum.
Mas, como houve tantos percalços, né, os altos e baixos, um dia precisou de uma família para que Deus então pisasse na terra e dissesse: Ó, estou realmente aqui, para ver se muda a cabeça de vocês. Então, desde o início, desde o princípio, brigar com família, porque Deus abençoou a família. Vocês olham quantos, assim, dentro desse processo das ideologias, né, e conceitos, tanta coisa criada, houve um bom tempo na humanidade a deturpação, né, de que o maior pecado era o sexo. E presta atenção no que eu estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que tenha que ter libertinagem, que tem que ficar saindo aí, abraçando e amassando e servindo de lençol para tudo quanto é lugar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas em nenhum momento Deus disse que o pecado era questão do sexo, não. Porque ele abençoou quando ele criou o homem e a mulher para que se reproduzissem, para que ampliasse, para que aumentasse o homem, a mulher, família, e abençoando para que outras famílias e outras famílias, né? E aí a gente vê assim, que o maior pecado, na realidade, foi a desobediência e continua sendo. A desobediência no sentido de achar que tem que ser do meu jeito sempre, e não de um jeito que realmente favoreça todos, né? E a família, quando se fala para o processo governamental funcionar, é porque tudo o que é feito é voltado para as comunidades. Aí, se você extermina a família, há um tempo atrás, não muito longe, um país lá do outro lado do mundo, chamado China, proibiu que as famílias tivessem mais de um filho. Por questões de fome, de miséria e tudo mais. E que, de preferência, se fosse para ter filho, tinha que ser homem, para manter o exército firme e forte. E não está muito longe, bem mais próximo da nossa realidade, começaram a importar mulheres de outros países, porque simplesmente estavam tendo só homens. Preciso de mulheres para acasalar, para ter mais crianças, para aumentar. Interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eu posso querer destruir a família, eu tenho necessidade dela para que os processos funcionem. Porque ela é a base de uma sociedade. Ela é a base de continuidades de ações, sejam, né, as que forem ali protocoladas, eu preciso ter aqueles que as façam acontecer. Caso contrário, sem contar, né, pessoas que trabalham e dão retorno para poder bancar essa máquina governamental. Né? Eu vou deixar por aqui com essa última pergunta, o que você considera prioridade na administração da sua cidade. O que nós enxergamos como prioridade? Então, verificar as áreas de prioridade no programa de governo, do seu candidato, da sua candidata, se estão alinhados com aquilo que é mais importante para você. Por exemplo, as propostas com relação à educação, à moradia, à cultura, em detrimento de infraestrutura e obras públicas. Né? Pense na necessidade da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade. O que está faltando? E aí a tal da perguntinha, né? Perguntinha não, colocação. Pesquisar, pesquisar, pesquisar. A gente tem que estar sempre pesquisando. A gente tem que buscar ler. E ler não somente as leituras que nos agradam. Muitas das vezes a gente tem que ler até aquela leitura que não nos agrada, daqueles que são nossos opositores, para a gente entender o que realmente é necessário, prioritário para a administração de uma cidade, de um estado, de uma federação. Não podemos ficar esperando que eles leiam por nós, que eles façam por nós. Não é assim que a máquina funciona. A máquina lá em cima, para funcionar, precisa da base. E a base passa pela família.
porque é a família que vai ver, repito, como que está a situação das escolas. Se elas estão bem, então nunca vai haver reclamação sobre professores, sobre educação, né, o ensino que está sendo dado, sobre uma coisa ou outra, sempre vai estar tudo muito bem, não é verdade? Então, esses são, assim, pequenos pontos de exemplo, né, de como a base é de extrema importância nessa fiscalização, nessa administração, para saber o que realmente é prioridade. Veja, um exemplo dessa realidade que nós estamos vivendo em 2020, um ano pandêmico, né? Uma coisa assim, daquilo que é criado, né? De repente jogado e distribuído no meio da população para agravar ou não, não é nem questão de julgar, mas é questão a gente realmente refletir. A vivência desse ano trouxe, infelizmente, não só a questão das mortes, né? E não só pelo tal do Covid, porque muitas pessoas abandonaram certos tratamentos, acompanhamentos que faziam com relação ao coração, com relação ao diabetes, com relação à depressão, no exemplo desses três. Mas existem várias outras doenças que já eram de existência há muito tempo e que nunca tiveram cura, né, como câncer e tudo mais, e que abandonaram certos tratamentos, ficaram amedrontados de chegar no hospital, encontrar com alguém, pegar o tal do Covid e morrer, que acabaram morrendo das suas próprias doenças e não do Covid. Mas o que mais assusta, e que é um número muito maior, são das pessoas que perderam trabalho, que precisaram fechar os seus negócios em vista da falência, ou evitando uma falência muito maior e não ter condições de pagar, resolveram fechar né, o que tinham. Nós vimos crescer o número de pessoas com a questão da fome, aumentou a população, essa carência, né, nas comunidades. E, na realidade, o aumentou, ele já vinha aumentando essa linha extremada de pobreza, não era de hoje, mas acabou ficando saliente nesse período de pandemia, as pessoas em sua extrema necessidade, né? Então, aí nós temos que olhar, porque às vezes quando é algo que eu penso que tem que ser mudado, quando nos vem assim, nos ajude a decidir o que é melhor para o seu bairro. E aí nós temos que escolher 3 ou 5 itens, sendo que lá tem 8, 10 ou mais itens. Veja, todos os bairros têm necessidade de tudo, um pouquinho de cada, mas tem a necessidade para que tudo funcione adequadamente. Mas de repente tem bairros que frisa só assim, a calçada, a rua. Tá, não adianta eu fazer uma calçada, uma rua se eu não tenho saneamento básico, se eu não tenho uma habitação adequada, se eu não tenho saúde no local, se eu não tenho escola. Então, assim, existem outros parâmetros. E essas perguntas, infelizmente, no meu ponto de vista, feitas por representantes de governo, das prioridades, né, do que você precisa no seu bairro, para mim são perguntas feitas de uma forma errada, né? Como jogando para a população, mas foi você que escolheu isso de necessidade do seu bairro, como se um representante dentro do seu plano de governo já não soubesse que ele teria que fazer o melhor para a sua cidade, para o seu povo, né? Então fica essa questão de realmente pesquisarmos o que é de necessidade para a cidade e como um todo, não só pensando no meu bairro, o meu bairro é muito chique, eu não preciso de rua, não preciso disso, só preciso de segurança. Tá, mas dependendo o ir e vir de pessoas, pode ser que surja um buraco, pode ser que uma árvore tenha problema na calçada, tem tantas outras coisas. Então, é um pouco egoísta, né, pensar que eu vou olhar só um ponto, sendo que há uma necessidade de um todo e verbas que saem dos nossos bolsos, né, com os impostos que pagamos e que devem retornar para todos, né,
independente de bairros ou realidades, porque alguns às vezes precisam mais do que outros, mas que o todo tem que estar funcionando. A máquina tem que funcionar geral, e não um pouco aqui, um pouco ali, mas geral. Né? E aí a gente olha a cidade, a gente olha bairro, a gente olha a comunidade e a gente verifica o que realmente está faltando. Dentro do processo de administração, eu vejo que a prioridade maior e que falta é realmente a nossa maior participação como cidadão e político, que todos somos, no nosso papel de fiscalizar, de acompanhar, de estar junto, apoiando quem escolhemos para que ele não desista, não seja um corrupto no dia de manhã, para que ele lembre realmente por que ele chegou naquele cargo, né? E aí sim podemos ter momentos diferentes. Então fica essa liçãozinha de casa, né? Dessa semana que antecede as eleições, que pode ser para alguns locais sejam decididas no primeiro turno, outros de repente irão para o segundo turno, que a informação ela nunca é demais e não é só em tempo de eleições, eu digo para todo o tempo, para todo o tempo, para toda a realidade. Então pesquise, pesquise, pesquise. Faça uma reflexão nessas perguntinhas, tá? Qual é o candidato ou a candidata ideal? Que tipo de comportamento você espera dele ou dela? E o que você considera prioridade na administração da sua cidade? 3 perguntinhas para você poder pensar e fazer, né, algo que surja um diferencial, tá bom? Abraços e a gente volta amanhã comentando um pouco mais sobre essa cartilha e o que é o nosso papel para que a gente tenha uma eleição que venha afetar a nossa vida de forma positiva, sempre construindo, e não algo que venha a nos destruir ou nos massacrar, porque não soubemos fazer corretamente o nosso papel como cidadão político. Obrigada.